Seja luz para um mundo em trevas. Está entrando no ar, aqui pela sua rádio Chema de Fortaleza, o Momento Missionário. Aprenda com o missionário Dera. Igreja Batista Chema. Ano do Avivamento. Olá, graça e paz do Senhor Jesus, mais um momento missionário aqui na sua Rádio Chema, todos os dias, eu com você, seu amigo, irmão em Cristo, missionário Deira, compartilhando uma palavra sobre missões, evangelismo e discipulados. Esta semana estamos falando sobre missões transculturais, missões mundiais, dando um pouco de um diagnóstico, alguns números, alguns dados mais recentes, e tem sido impactante naquilo que nós temos ouvido sobre a questão da pregação do Evangelho, a questão de igrejas perseguidas, que nós vamos começar a falar a partir de amanhã. Mas hoje eu quero continuar nesses números para a gente ter essa introdução de entender o que está acontecendo no mundo, do que se diz respeito à pregação do Evangelho, do que se diz respeito o cristianismo, do que se respeita o protestante. Como eu falei ontem, nós temos uma estimativa de quase 3 bilhões de cristãos no mundo, mas esses 3 bilhões se dividem nos cristãos católicos romanos, nos ortodoxos e nos protestantes. Veja só, são quase 3 bilhões, corrigindo, são 3 bilhões, 2 bilhões 800 e pouco de cristãos no mundo, por uma população de 8 bilhões, e desses 2 bilhões e pouco, quase 3 bilhões, a gente se divide o cristianismo se divide entre o catolicismo romano, os protestantes e os ortodoxos, E quando a gente vai para os protestantes, a gente vê outra divisão ali, porque eles associam a todos aqueles que saiu do catolicismo como protestante, aí eles ligam também a questão dos testemunhos de Jeová, dos mormons e dos espíritas, isso mesmo. Então, se a gente tem 2 bilhões e pouco, quase 3 bilhões de pessoas, se dividem entre o catolicismo, entre os ortodoxos e os protestantes. Então, quando a gente vai ligar os evangélicos, os protestantes evangélicos, a gente tem uma redução bem menor mesmo. Então, essa é a realidade. Eu sei que todos nós ansiamos radicalmente a volta do Senhor Jesus. Tem aqueles mais empolgados que dizem que vai ser logo, tem aqueles mais atenciosos que entendem que pode demorar mais um pouco, mas honestamente, quando a gente vai entender um pouco sobre a questão da volta do Senhor Jesus, a questão dos sintomas, no aspecto missionário, transcultural, no aspecto missionário, na missiologia, na visão mundial, a gente diz, está faltando muito ainda, se foi do jeito que Jesus falou, que era necessário que todas as pessoas ouvissem o amor do Senhor Jesus, a pregação do Evangelho. Então falta muito ainda nessa perspectiva missiológica, quando se respeita a respeito da vinda de Jesus. Bom, não tem um dia certo, não tem a hora certa, nenhum de nós sabemos, Isso não vou aqui entrar em escatologia, não. Mas quando a gente vai ver do âmbito transcultural de missões, a gente, meu Deus, falta muito ainda. Se for em cima daquela palavra que Jesus falou em Mateus, que era necessário pregar o Evangelho a toda criatura, a respeito para poder se complementar nos fins dos tempos, um pouco daquilo que Jesus nos explicou em Mateus, Mas em Mateus 28 ele fala aqui de pregar o Evangelho a toda criatura, E Marcos 15 e Mateus 28 ele complementa sobre a respeito de fazer discípulo de todas as nações. E quando a gente vai ver isso, honestamente, meu irmão, nós que estamos na nossa igreja, nós que moramos numa cidade onde todo mundo já foi evangelizado, lembra, todo mundo já foi evangelizado, eu posso dizer isso, No fato de a pessoa não quis tomar uma decisão em Cristo, não entendeu sobre a sua fé, isso não quer dizer que ela não foi evangelizada. Mas cidades como Fortaleza, como São Paulo, regiões metropolitanas grandes, eu digo sem medo de errar, todo mundo já ouviu falar de Jesus, sim, de alguma maneira já. Então, isso não quer dizer que só porque todo mundo, aqui as pessoas já sabem, as coisas estão acontecendo, que já é a volta do Senhor Jesus.
Não, falta muito ainda. Então, como missão, a gente entende que há muito que se fazer. Precisamos deixar de olhar para o céu para esperar Jesus voltar e olhar para a necessidade que está do nosso lado, porque a vinda de Jesus é uma questão de fé pessoal da gente. O dia e a hora não cabe a nós, mas o que cabe a nós é o que Jesus nos convidou a fazer, ir de pregar o Evangelho, fazer discípulo de todas as nações. Então, esta semana a gente está falando mais sobre isso, falando a respeito da importância das missões transculturais, a missão mundial. Nós, como igreja local, nós, como igreja regional, entender isso, igreja, precisamos entender. Então, em cima desses números, dessa realidade que nós estamos ouvindo e tendo, de 8 bilhões de pessoas, um pouquinho mais, desses 8 bilhões, né, nós temos menos de 3 bilhões confessa o cristianismo, menos de 3 bilhões confessa o cristianismo, e quando a gente vai dividir ali esses que se confessaram ao cristianismo, nesses menos de 3 bilhões, a gente se divide ali entre os protestantes, o catolicismo romano e os ortodoxos. Então, falta muito o que fazer, precisamos muito. Eu quero lhe encorajar a você pesquisar, a você se relacionar com o missionário transcultural, aí pela via da internet, procurar saber as necessidades locais das suas nações, da sua região, para a gente ter noção melhor do que está acontecendo e orar, continuar orando, mas nós nos mobilizar para enviar o obreiro também a nível transcultural. Amém? Então, amanhã eu já vou entrar no aspecto da questão dos países, onde se persegue mais cristãos a ponto de matar. E sexta-feira adiante a gente vai falar também sobre a questão da Bíblia, a ausência da tradução da Bíblia em alguns países, amém? Então fica conosco aqui na sua Rádio Shema, graça e paz, até amanhã. O chamado, jamais vou me calar, eu tenho chamado, o Evangelho.